Olá, tudo bom com você? Estou eu aqui de novo para dar continuidade à calça que eu estou ensinando aqui no canal, que serve para você que está em fase de emagrecimento usar. Para quem perdeu o vídeo passado, lá eu expliquei que eu estou em fase de emagrecimento e não quero fazer uma peça que logo em seguida eu vá perder. Então, eu utilizei aí um tecido com um pouco de elastano e também um modelo com elástico na cintura, que isso vai me proporcionar a continuar usando essa calça mesmo depois de emagrecer. Bom, se você perdeu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima para você clicar e assistir. Hoje eu vou ensinar a costura dessa calça. Não perde essa aula porque tem bastante macetes aí de costura e tá bem detalhado. Se ficou alguma coisa que eu não expliquei, você me pergunta nos comentários que eu falo para você. Então vamos lá para a aula de hoje. Para fazer essa calça, eu dobrei o tecido ao meio com a dobra para o lado de lá e as aurelas para o lado de cá. Então as aurelas estão nesse sentido aqui. E o meu papel está riscado assim porque eu utilizo papel reciclado. Eu queria uma calça cinza, e o cinza mais claro que eu achei foi esse. É um cinza médio, não é muito escuro nem muito claro. Aí na imagem ele parece bem escuro, mas depois eu vou tentar te mostrar mais de perto para você ver a real cor dele. Eu paguei nesse tecido R$22,90 o metro. Como aqui tem 1,30 m, eu paguei R$29,77. Esse tecido, ele é muito gostoso de vestir e praticamente ele não esquenta. Eu sou uma pessoa bem calorenta, onde eu moro é bem quente e eu já tenho saia, calça, vestido e bermuda desse tecido, que eu fiz até vídeos aqui no canal. Vou deixar aqui em cima para você assistir. Esse tecido chama-se alfaiataria. Ele tem um pouquinho de elasticidade, não é muito, então eu faço ele como se eu estivesse fazendo uma peça sem elasticidade. Eu sinto que a calça e a bermuda, com o tempo, ela cede um pouquinho. Então, essa aqui eu fiz sem aumentar nem um pouquinho nas laterais, eu estou fazendo ela rente ao corpo, para depois não precisar de ajustar. Os meus moldes já estão com margens de costura, e eu posicionei a frente com a cintura voltada para cá, e costas com a cintura voltada para lá. Ou seja, eles estão contrários um ao outro. Eu fiz dessa forma porque o tecido permite isso. Porque ele não tem estampa, não tem textura, não tem brilho, não tem nada que impeça eu virar um contrário ao outro. Geralmente, eu posiciono os moldes de forma que eu aproveito o máximo de tecido possível para que me sobre tecido. Dessa vez, eu não quis esquentar muito a cabeça, então só dobrei o tecido ao meio e coloquei os moldes e vou cortar. Mas talvez se eu tivesse posicionado, por exemplo, molde costas, aí reposicionado o tecido, cortado o molde frente, como geralmente eu faço, talvez iria me sobrar aqui mais tecido. Mas como eu não quero esquentar muito a cabeça, eu tô fazendo dessa forma. Aqui vai me sobrar um espaço de tecido que dá para eu cortar o cós e vou tentar cortar uma tirinha também para colocar dentro do cós. Então, o tecido aqui vai ser o suficiente exato para cortar a calça. Eu mudei a posição da câmera para você conseguir visualizar o plano de corte por inteiro. É muito importante que os moldes sejam posicionados corretamente, principalmente no caso da calça, que tem essas peças maiores. Se posicionada errado, a peça fica torcida. E para marcar aqui na peça a posição correta, eu tenho que ter marcado nela o fio do tecido. Meu já está marcado aqui, ó, mas como eu utilizei um papel que é todo tracejado e eu obedeci essas linhas na hora de fazer a modelagem, então eu vou utilizar uma dessas aqui que fica mais fácil de você conseguir visualizar. Então, eu pego a marcação do fio do tecido no molde e meço dela até a orelha aqui e faço a mesma coisa no meio da peça e lá embaixo. E repito o mesmo processo aqui, ó. Como a dobra está aqui, ó, e foi obedecido na hora de fazer a dobra do tecido, eu coloquei orelha com orelha, então a dobra aqui do tecido está retinha. Aí eu posso medir do fio do tecido até a dobra, que tá mais perto aqui, ó, poderia medir do lado de cá também, mas aqui fica mais perto, aí eu faço o mesmo processo no meio e lá em cima, e a mesma coisa com os outros moldes.
Se os moldes estiverem sem a margem de costura, então tem que acrescentar a margem aqui no tecido. Sem a margem, você tem a vantagem de riscar em volta do molde, riscar aqui no tecido, e depois acrescentar a margem e recortar. Aí, quando você terminar de recortar, o seu molde já está todo riscado aqui no tecido. No meu caso, eu vou fazer o contrário. O meu já está com margem, eu vou cortar em toda a volta, e depois de cortado, eu vou riscar no tecido, marcando a margem. Então, agora, como o meu já está com margem, é só cortar. Eu vou começar as costuras pelos bolsos. Eu estou aqui com o bolso da frente e eu não mostrei cortando esse acabamento porque eu esqueci mesmo de fazer o molde dele. Mas é bem simples de fazer. Você vai colocar um tecido embaixo aqui do bolso e aí você vai cortar o tecido de baixo acompanhando o formato do bolso. Só cortar aqui, ó. Depois você coloca nesse tecido a largura que você quer. O meu aqui tem 3,5 centímetros. E agora, com o direito do bolso voltado para cima, você posiciona o acabamento com o direito do tecido voltado para baixo. Então, você vai colocar aqui, direito do acabamento com o direito do bolso. Posiciona ali. E aí, vai passar uma costura aqui, ó, de fora a fora. Eu dei piques aqui, ó, e agora eu jogo o acabamento pro lado de cá e mantenho a margem de costura desse lado aqui. E vou passar uma costurinha aqui em cima, ó, na beiradinha do lado aqui do tecido do acabamento. Vou passá-la até chegar lá em cima. Depois de passar da costurinha, fica dessa forma. E aí eu vou jogar esse tecido todo pro lado de lá, assim. E vou virar a beiradinha para dentro. Assim. Igual eu fiz aqui, ó. Eu vou alinhavar o meu tecido, porque esse tecido aqui não vinca. Então, eu vou alinhavar de fora a fora, depois eu vou passar uma costura na beiradinha aqui. Aí, vai ficar uma costura aqui embaixo e outra aqui em cima. Já passei a costura na parte de cima e na parte de baixo do acabamento, como eu expliquei anteriormente. E também, como o meu tecido não vinca, eu virei toda a beiradinha dele e alinhavei para facilitar na hora de pregar. Vou te mostrar mais de perto. Então, toda a beirada está alinhavada. E agora eu vou reservar os bolsos para na hora de aplicar já tá pronto, é só costurar. Agora eu tenho aqui os bolsos traseiros e como meu tecido não vinca, para facilitar aqui para mim, eu alfineto toda a parte onde eu risquei, marcando o bolso, eu alfineto pelo lado de cá, ó. E aí eu vou virar exatamente na parte alfinetada, assim, e aqui embaixo também tá alfinetado. Aí eu jogo pra cá, ó, na reta dos alfinetes. Aí eu coloco outros alfinetes prendendo aqui, e aí eu retiro esses que eu coloquei anteriormente. Só que aqui, para dar um acabamento bom na beirada, primeiro eu tenho que virar essa parte aqui, ó. Como eu fiz nesse aqui, ó. Que eu já virei e costurei. Então, eu virei toda a beirada para dentro, virei aqui em cima 2 vezes, né? E aí, passei uma costura aqui na beirada e aqui embaixo. E aí, ele já está pronto para ser pregado na roupa, já está preparado para ser pregado na roupa. Quando eu costurar aqui, em toda a volta, na roupa, eu depois retiro aqui o alinhavo. Bom, agora eu vou costurar a pala das costas.
e aqui desse lado é o centro costas. Então, aqui eu tenho duas peças, lado direito e lado esquerdo, e aqui é que eu vou costurar no centro das costas. Agora eu vou costurar os ganchos, então eu juntei lateral direita e esquerda da parte das costas, que tá aqui. Vou costurar aqui, ó, no gancho. Fiz a mesma coisa com a parte da frente, então eu tenho lateral direita e lateral esquerda, e aí vou costurar aqui no gancho. Depois de costurar os ganchos, agora eu peguei aqui a pala e casei o centro dela com o centro da parte das costas. Coloquei aqui costura com costura, alfinetei aqui e vou costurar, mas eu não vou começar daqui não. Eu vou deixar um espacinho aqui sem costurar por enquanto, porque eu vou analisar se tá bom para depois eu overlocar. Se eu fechar aqui tudo de uma vez, depois eu tenho que desmanchar aqui para passar o overlock aqui no centro da pala. Então, vou fazer dessa forma, vou costurar daqui para cá e daqui para lá. Eu já costurei a pala, como eu havia explicado, e deixei aqui o meio sem costurar. Aí, eu alfinetei esse pedacinho aqui e dei uma olhada, acho que vai ficar bom. Então, eu tirei aqui o alfinete e vou overlocar aqui, ó, no centro da pala e também no gancho das costas. Eu terminei de fechar o espaço que eu havia deixado aqui e agora eu vou overlocar essa margem de costura que tá prendendo a pala à calça. Eu peguei a margem de costura da emenda com a pala e a calça, joguei ela em direção à pala e pelo lado direito eu passei duas costuras aqui, ó. Também passei uma costura no gancho para reforçar e fiz a mesma coisa no gancho da parte da frente. Juntei as duas partes, costurei, passei o overlock, joguei a margem de costura para um lado e passei a costura aqui, ó. Agora eu vou costurar emendando a parte da frente e a parte das costas, colocando direito com direito. Aí, vou costurar nas laterais e nas entrepernas. Eu já costurei as laterais, as entrepernas e também já overloquei. E aqui no gancho, eu gosto de passar uma costura de reforço. Ela serve como enfeite, mas é mais para reforço mesmo. Porque essa parte aqui a gente força muito na hora que vai sentar, né? Então, eu gosto de passar no gancho da frente e também no gancho das costas. Depois, eu também vou passar essa mesma costura aqui nas laterais. E para ficar os dois lados iguais, eu dobrei a calça ao meio e fiz uma marcação aqui com giz dos dois lados. Então, depois eu jogo a margem de costura para o lado das costas e passo essa costura reforçando para na hora de sentar não ocorrer de abrir a costura. Aqui no meu vai ficar bem destacado, mas se você estiver usando uma linha bem da cor mesmo da calça, aí fica bem discreto, é mais para reforço mesmo. E como eu estou usando uma linha mais clara, o meu vai ficar aparecendo, mas isso não importa muito não. Agora, se você quiser uma coisa mais discreta, então você usa uma linha aí da corzinha da peça. Eu virei a calça para cá para você conseguir visualizar melhor. E aqui eu já posicionei a tira do cós, colocando direito da tira com direito da calça. Deixei a emenda aqui para o centro costas. Alfinetei em toda a volta e eu gosto de deixar um pouco a mais de tecido aqui na emenda para cortar o excesso depois que eu terminar de costurar. Então, eu vou costurar em toda a volta aqui e também vou costurar reto aqui e depois corto o excesso de tecido.
Eu overloquei a beirada do cós e a partir da emenda para cima aqui, eu coloquei a marcação da largura do elástico. Fiz isso em toda a extensão do cós. E coloquei alfinetes um pouquinho acima dessa marcação. Aí eu coloquei o alfinete pelo lado de cá, ó, pelo lado direito. Então, aqui é o lado avesso e o outro lado, o lado direito. E aí, quando eu virar esse tecido para baixo, eu tenho a marcação exata ali, o alfinete me ajuda a marcar. Agora, eu vou posicionar o cós da forma que vai ser costurado para você entender o que eu estou falando. Coloquei um tecido mais escuro embaixo para ver se não dá tanto contraste, porque é bem difícil filmar tecido escuro. E vou tentar te explicar o que que eu fiz aqui. Bom, com o tecido aberto assim do cós, eu tenho aqui a marcação dos alfinetes, como eu expliquei anteriormente. Então, eu dobro o cós assim, na marcação do alfinete. E aí, a margem de costura eu jogo para dentro do cós. E aí, coloco esse tecido por cima. E aí, alfineto, como eu fiz aqui, ó. Esses alfinetes de cima, depois eu vou tirar, só deixei para você entender. E aí, a marcação que eu fiz vai dar com os alfinetes abaixo aqui do cós, ó. Sobra um pouquinho de tecido para baixo do cós. Então, eu vou costurar aqui, ó, abaixo, na emenda do tecido, mas não em cima. É abaixo um pouquinho da emenda. E aí, vai ficar preso sem ficar aparecendo. Essa parte aqui que eu risquei, eu não vou costurar por enquanto. Vou costurar toda a extensão, menos nesse pedaço. Terminei de costurar e a costura fica assim, ó, abaixo do cós, ó. Pelo lado de fora fica assim e por dentro fica assim. Se a linha for da cor do tecido, bem igual, nem aparece. Eu medi o elástico no corpo, cortei um pedaço um pouco maior e agora eu vou introduzir o elástico nessa abertura e depois eu vou provar a calça e ver quanto que precisa de ajustar. Depois de colocar o elástico aqui dentro, eu juntei as duas pontas e costurei com ponta aqui de zigue-zague. E agora eu vou terminar de fechar aqui, igual eu estava fazendo anteriormente, jogo a margem aqui para dentro. E aí, vou costurar embaixo sem pegar aqui no elástico. Aí, eu vou fazer isso pelo lado de cá, ó. Igual eu estava fazendo anteriormente aqui embaixo, ó. Depois que eu terminar de fechar, eu vou passar uma costura de fora a fora na parte de cima do elástico e na parte de baixo, deixando esse espaço aberto aqui, porque eu vou colocar aqui uma cordinha. Se ficar bom, eu deixo a cordinha, se não ficar, eu tiro. Mas eu quero deixar esse espaço aqui. E na hora de costurar, eu tenho que ir esticando o elástico. Então, primeiro eu tenho que distribuir o elástico em toda a cintura por igual. Aí, eu coloco alfinetes no sentido assim, ó, de comprido, que aí o elástico fica preso aqui dentro. E aí, depois eu vou costurando e esticando o elástico. Já fechei a abertura que tinha e coloquei alfinetes aqui, ó. É só esticar bem o elástico, distribuir bem, né? E colocar alfinetes nos pontos principais. Primeiro coloca no centro-frente, centro-costas, laterais e depois aqui nos meios, ó. E agora eu vou costurar nesse sentido aqui, ó. Em cima e embaixo. Eu acabei esquecendo de fazer a abertura aqui, ó,
na frente para colocar a tirinha. Essa abertura tem que ser feita logo no começo, quando prega a tira aqui do cós na calça. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer uma outra calça, que lá eu mostro como deve ser feito. Vou deixar aqui em cima para você assistir. Aqui talvez eu faça uma abertura com a tesoura e dê um acabamento à mão mesmo, ou deixo sem a tirinha. Ainda vou pensar o que eu vou fazer aqui. Agora eu vou pregar os bolsos da frente. A primeira coisa que eu fiz é passar uma costura na beirada dele, aqui até um certo pedaço, igual tá aqui, ó, também. Porque essa parte aqui, ela não vai ser costurada aqui no cós, porque depois senão não tem como colocar a tirinha aqui dentro. E aí, eu não quero que ela fique sem o acabamento aqui na beirada. Então, eu passei uma costura sozinho, o bolso sozinho, igual esse aqui, ó. E agora, para pregar aqui em cima, para não ficar aparecendo costura aqui em cima, eu joguei o bolso para lá e prendi a beirada dele aqui, ó, com a costura. Aí, quando eu jogo ele pra cá, a costura não fica aparecendo. E aí, eu vou posicionar direitinho o bolso e vou começar a costurar daqui pra baixo, ó. Aí, pra não ficar aqui como se tivesse duas costuras uma em cima da outra, eu vou tirar esses pontinhos até chegar ali no comecinho da beiradinha aqui do cós. E aí, do outro lado, eu amarro as linhas e começo a costura daqui para baixo, sem arrematar. E aí, depois eu puxo as linhas pro outro lado também e arremato. É só dar um nozinho com as duas pontas. E aí, eu termino de costurar todo o bolso. Eu já costurei esse bolso aqui e o outro tá preparado para começar a costurar. Não vou mostrar costurando, porque é a costura bem simples. Eu quero te mostrar mais são os detalhes para você entender. Então, eu costurei esse bolso aqui e aqui em cima ficou aberto, ó. Se eu quiser passar um cinto aqui por dentro, eu consigo. E aqui, para não ficar solto, eu costurei aqui um pedacinho só por cima da costura que tem aqui mesmo, só para arrematar ali, ó. Então, aqui agora tá preso, ó. E aí, costurei em toda a volta dele. Aqui, desse lado aqui, eu ainda vou começar a costurar, ó, mas eu já desmanchei a costura que eu havia feito aqui em cima, desmanchei deixando ela até aqui, ó. E aí, eu puxei a linha de cima para baixo, juntei as duas pontas, amarrei e cortei o excesso. E aí, vou começar a costurar daqui para baixo. Eu terminei a calça, e aí você viu que eu fiz a bainha, fiz duas costuras, olha. E vou te mostrar aqui alguns detalhes que eu não mostrei. Por exemplo, aqui na frente, eu cortei aqui, ó, no cós, só no tecido de fora, e dei um acabamento à mão mesmo, na beiradinha, e passei essa tirinha aqui que eu fiz do próprio tecido. Eu tô colocando por dentro para não dar muito volume na calça, porque é uma calça de cintura bem alta e eu não quero volume. Aqui nas costas, eu fiz um esfoliado aqui no bolso, porque é o local que a gente enfia muito a mão, aí para não ficar soltando. Aqui na lateral, eu passei uma costura, até um pedaço só, tá mais ou menos um pouco abaixo do gancho, da reta do gancho, né? E acredito que foram só essas que eu não mostrei. Bom, é uma calça de cintura bem alta. Se eu fosse fazer de novo, eu abaixaria um pouco a cintura. Depois, eu vou ver se eu consigo achar uma linha da própria cor mesmo do tecido e vou passar uma costura aqui, ó. Um pedaço só aqui no finalzinho do gancho, porque é um local que a gente senta e levanta e eu fico com medo de abrir. Então, vou passar depois uma costura aqui da cor do próprio tecido, porque essa cor aqui é muito, muito clara e eu não quero que fique aparecendo assim aqui embaixo.
Então depois eu vou fazer umas imagens no corpo aí para você ver. Eu acabei esquecendo de mostrar a colocação do bolso traseiro, mas é muito simples, basta você posicionar o bolso na posição que você quer, alfineta, e se você tiver dificuldade você alinhava e aí costura em toda a volta. Na parte de cima eu dei o ponto zigue-zague para dar um reforço, para na hora que você colocar e tirar a mão não ficar abrindo o bolso na beirada. Agora eu gostaria de te convidar a refletir um pouquinho comigo sobre um versículo da palavra de Deus que está em Salmo 51, versículo 5, que diz assim: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Olha, mesmo que nós ficarmos em algum lugar parado, sem pensar nada de errado, sem fazer nada de errado, nós continuamos a ser pecadores, porque nós nascemos assim. É uma herança que nós recebemos de nossos pais. E nós não merecemos viver no céu com Deus, porque lá só habita quem não é pecador. Por isso Jesus veio na terra morrer por nós, para, como sacrifício vivo, nos salvar. E só é salvo aquele que aceita Jesus, aquele que faz a sua vontade. Então, para você morar no céu com Cristo, você precisa de aceitá-lo e também mudar as suas atitudes. Procurar viver de acordo com a palavra de Deus. É essa meditação que eu quero trazer para você hoje. Gostaria que você refletisse sobre isso. Leia a Bíblia, procure estar na presença de Deus, procure estar sempre buscando cada vez mais ser parecido com Ele e caminhar rumo ao céu para viver juntamente com Ele. Que Deus possa te abençoar, que você realmente possa meditar nesse texto. Eu vou ficando por aqui, mas assista os 2 vídeos que eu deixei na tela. Fica com Deus, até a próxima, tchau!